Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja junto conosco, hoje e sempre, nessa segunda-feira. Para aqueles que não conhecem, a gente tem vários trabalhos no grupo, de segundas, quartas, sábados e domingos. E durante a semana a gente tem estudos que ajudam a gente a compreender melhor a doutrina espírita, ajudam a gente a lidar melhor com as nossas dificuldades durante a vida, o dia a dia. No sábado é quando a gente recebe a sobremesa, uma vez por mês, com algum palestrante bem talentoso para falar com a gente, isso tanto em português quanto em inglês. E aos domingos, 2 vezes por mês, a gente tem a evangelização. E todas as informações são disponíveis tanto no Facebook quanto no Instagram. E para quem não sabe, as nossas reuniões também são gravadas e colocadas no YouTube, na nossa página que é Chico Xavier Learning Center. Vamos, então, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo a equipe do Chico Xavier, dos espíritos amigos que nos acolhem, que nos inspiram, que tem uma paciência infinita conosco, com as nossas limitações, pedindo a eles que visitem os nossos lares, que cuidem de nós, mas cuidem também daqueles que convivem conosco dentro do mesmo teto, abaixo do mesmo teto. Mestre amado Jesus, você sabe das nossas preocupações, das nossas dificuldades, cuida de nós, cuida daqueles que nos pedem prece, cuida de todos os nossos amigos que pertencem a esse grupo, mas que hoje não puderam ter conosco, seja qual for o seu motivo. E assim nós damos por início o nosso estudo dessa noite, que é para falar dos roteiros 19 e 20, que é a continuação do livro de Lucas, né? Os Atos dos Apóstolos. Antes da gente começar, eu queria só lembrar todo mundo da importância da gente fazer a nossa vaquinha aqui para nós podermos voltar para os nossos encontros pessoalmente, que se fazer remoto é ótimo, né? Porque facilita bastante, pois a gente não tem o deslocamento, são 3 minutos até abrir o computador. A gente sabe, aprendeu aí pela palestra com a FEB, essa semana, a importância da gente continuar com os estudos presenciais. Essa troca de magnetismo do nosso ectoplasma é fundamental para a nossa cura. A cura de nós e a cura daqueles também que nos acompanham. Então, começando aqui. Alguém quer comentar aí o que é o Ato dos Apóstolos? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, eu entendi, Ana, que são aqueles acontecimentos que se sucederam após a morte de Jesus. Então, foi uma série de acontecimentos e que eu entendi que foi após a morte de Jesus até a chegada do Pentecostes. Não sei se eu estou enganada. É um pouquinho mais do que isso, Odete. Então, é a continuação do terceiro evangelho que a gente conhece no Novo Testamento. É de Lucas, né? Isso. Eu esqueci de falar. Ele começa na ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? Alguém quer falar? Quando ele desapareceu no céu, pelo aquilo que é contado, né? Isso. Por aquilo que então, é contado. Não é o dia da morte de Jesus. Ele morreu crucificado, e aí ele volta, e ele fica durante 40 dias junto com os seus apóstolos,
e outras pessoas, a gente sabe que ele fica com Maria de Magdala. Ele se apresentou para o grupo lá, né, para aquelas pessoas. E ele, se a gente se colocar no lugar deles, a gente entende um pouco, né? Naquele momento de tanta dor, imagina a precisavam incerteza de dele. Pedro, né? De ter negado Jesus 3 vezes, de repente o suicídio de Judas, e aí eles se sentindo sozinhos e perseguidos. Era um momento muito difícil para ficar longe de Jesus. Jesus era a base, a pedra fundamental na vida dessas pessoas, e de repente eles tinham perdido aquele que poderia ajudá-lo. Então, Jesus, nessa sua misericórdia infinita, o que ele faz? Ele continua. Então, ele vem, ele continua conversando, ajudando os discípulos durante 40 dias. Até que em um momento ele vai, esse é o momento da ascensão, 40 dias depois. Agora, quantos apóstolos a gente tinha, então? 12, né? Não. 11. Bem, com... sim, Judas, nesse ponto, ele já tinha se suicidado. O que Lucas vai fazer, então, é que ele vai pegar do momento da ascensão, onde haviam só 11 apóstolos, até todas as viagens de Paulo. Então, se a gente pegar o livro que conta aí o Novo Testamento para a gente, né? Eu estudei, eu preparei aula baseado no livro que o Haroldo, da tradução do que o Haroldo fez do Novo Testamento. A gente vai ver que o terceiro evangelho e os Atos dos Apóstolos poderiam ser combinados num só livro. Um antes, enquanto Jesus estava com eles, e outro quando Jesus foi embora, tá bom? Então, a gente já viu que é Lucas, que foi escritor, eles não tiveram muitas dúvidas em relação a isso. A gente sabe que Lucas foi discípulo de Paulo, ele não conheceu Jesus. Agora, a sabedoria dos espíritos superiores é tão grande, a sabedoria de Jesus é tão grande, que ele escolhe, e a gente já comentou isso, que com Lucas, o que acontece? Ele era o mais letrado de todos, né? A gente sabe que tinha Mateus também, que era uma pessoa de muito conhecimento, que era o cobrador de impostos. Agora, Lucas era um médico. E eu já brinquei com vocês que o Haroldo fala que todo mundo ia preso e Lucas não. Todo mundo era apedrejado e aí Lucas falava, eu vou no banheiro, já eu volto, e nada acontecia com o Lucas. A gente percebe que o Lucas está sendo preservado, por quê? Porque ele é um redator, ele é o historiador. Ele coloca em detalhes para a gente coisa que nos outros evangelhos a gente não conhece. A gente tem as epístolas de Paulo, mas ele, de uma forma mais profunda, coloca detalhes que não estão nas outras epístolas. Ele faz uma pesquisa profunda do que aconteceu, ele fica com Paulo em Roma durante um bom tempo. Então, é até interessante porque o estilo, o vocabulário, a gramática, a linguagem que ele usa era uma linguagem muito similar do terceiro evangelho, então não há dúvida, né, que era o mesmo autor, mas ele usa o pronome nós. Então, a impressão que dá é que ele estava escrevendo algo que estava sendo ditado, por exemplo, nessa parte de Paulo contando nós. A gente sabe que ele não estava na primeira viagem com Paulo, mas ele usa nós. Então, a gente está vendo que ele não estava sozinho quando ele escreveu. Ele escreveu em grego, a gente sabe que ele era pagão, ele não era judeu, então ele não devia falar o hebraico como os outros, né? Ele continua escrevendo em grego, e a gente lembrar que o grego era o inglês da época, e deve ter escrito isso entre 60 e 70 depois de Cristo. São 28 capítulos, e do jeito que os historiadores, os pesquisadores veem, é que eles conseguem dividir, claro, tem algumas pessoas que dividiriam em 3 vezes, em 3 partes,
mas é do capítulo 1 ao 12 e do 13 ao 28. E a gente vai explicar por que já já. Se a gente une isso com o Espiritismo, que a gente tem que lembrar que Kardec falou que Jesus é a porta, quer dizer, Emmanuel falou que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, muitas das informações que a gente vê no Novo Testamento não são tão completas como as que são trazidas pelo Espiritismo, né? Então, no livro Paulo e Estevão, a gente vê como se fosse uma leitura complementar, como se ele ainda desenrolasse mais fatos daqueles que estão sendo expostos durante Atos dos Apóstolos. A outra coisa é que a gente sabe que tem muita crítica, muita cautela em relação à mediunidade, e inclusive no Velho Testamento, em Deuteronômios. Agora, a gente vê nesse livro o tanto de efeitos físicos, de curas que acontecem. Está descrito lá. Não só por palavras, mas efeitos físicos, do tipo, Herodes vai falar para o povo, de repente cai uma coisa nele, ele falando, o povo fala, não, eu não quero ouvir o Deus dos homens, eu quero ouvir o Deus da vida eterna, pumba, ele morre. Então, ou Pedro andando, as pessoas iam lá para o templo e ficavam lá de maca, porque a sombra de Pedro curava. O Paulo estava lá falando, aí tinha um aleijado que não andava desde sempre, e aí isso tá no Atos, tá? Que eu tô falando. Isso, Aí ele fala que o Paulo fala para ele, levanta! E o moço levanta, ele sai andando. Então, existe a cura, existe a mediunidade. Esses apóstolos eram apóstolos com um poder mediúnico tremendo. E a gente sabe que nessa era dos primeiros cristãos, a fenomenologia era enorme. Tanto é que o dia de Pentecostes, aí que está no capítulo 2, que é a xenoglossia. Né? Bom, estrutura do livro, como eu estava falando, de 1 a 12, a gente está vendo histórias da comunidade cristã. No capítulo 2, a gente vê o Pentecostes, depois a expansão do evangelho. E é interessante isso. Quando a gente pensa na expansão do evangelho, a sabedoria de Deus. Quando a gente acha que está ruim, que deu errado. Não deu errado. Porque se os novos cristãos não tivessem sido expulsos, a gente não teria expandido o evangelho através de Filipe. Então, as dores que vêm na nossa vida, que fazem a gente ter que mudar a nossa alimentação, ter que fazer exercício, ter que ficar em casa em vez de ficar dentro do avião, enfim, elas são instrumentos de Deus para um bem maior. Claro que na hora que a gente está sendo apedrejado, aprisionado, etc., não é divertido. Mas se a gente colocar o foco com a visão eterna, a gente vai perceber que os benefícios, que existia um propósito, né? Pentecostes, a gente vai falar já já. Uma coisa linda que a gente vê é o aspecto dessa primeira comunidade cristã. Lembra? Vocês estão lembrados que eles começaram pregando para os judeus. E depois eles foram para os gentios, e essa é a parte de Paulo, né? Que ele é o apóstolo dos gentios, conhecido como apóstolo dos gentios. Mas existia uma solidariedade, uma comunidade, todo mundo ajudava todo mundo. Então, aquele amor ensinado, pregado por Jesus, existiu durante alguns anos ainda, sem passar pelo envenenamento da ignorância humana. E a gente sabe que depois Paulo volta, vê como estão as coisas na igreja de Jerusalém e fica muito preocupado, porque ele vê que mudou, né? Que estavam começando a colocar rituais que não eram necessários, né? Que Jesus não tinha imposto. A segunda parte
do capítulo 13 ao capítulo 28, a gente já vê a história de Paulo. E aí é onde a gente percebe mesmo a influência, a conversa, o cuidado, né, entre Paulo e Lucas, o jeito até que Paulo se refere a ele, eu acho que na Epístola aos Tessalonicenses, que ele fala, acho que meu querido médico. Então, ele é amigo de Lucas, ele gosta de Lucas. E se vocês estão lembrados, quando Paulo é preso em Roma, vocês lembram que ele estava tentando poder pregar sem ninguém ficar querendo prender ele todo o tempo, né? Mas naquela época o imperador não estava muito gostando dele, tinha mudado o imperador e ele não estava deixando Paulo em paz, ele estava tentando colocar o Paulo na cadeia, estava atrapalhando. E aí ele pede, não, eu quero ser julgado em Roma, né? Isso faz o que aconteceu na última viagem dele, né? Bom, quando ele vai para Roma, se vocês estão lembrados, ele fica numa prisão domiciliar, o que é ótimo para ele, porque ele fica anos nessa prisão domiciliar, onde ele estava protegido, lembra que tinha um guarda-costas junto com ele, né? E ele podia pregar o tanto que ele queria, ele podia receber as visitas que ele queria. Então, de uma forma também interessante, a gente vê essa sabedoria de Deus junto a Paulo, né? O que parecia ruim foi bom, porque né, durante essa prisão de Roma, ele escreve mais epístolas e ele ajuda Paulo, ele ajuda Lucas nessa continuação do terceiro evangelho. Então, em resumo, tem que escolher um 12º apóstolo. Por quê? Porque estava na profecia. E porque existiam 12 grupos que representavam a Terra. Então, imagina que no fenômeno de xenoglossia, cada um dos apóstolos vai falar uma língua diferente. Gente, esses homens são homens ignorantes. Eles não deviam falar nem direito o hebraico. Quanto mais falar, um fala polonês, o outro fala chinês, o outro fala farsi. Já imaginou uma coisa dessa? E nessa escolha do 12º apóstolo, isso também está no Novo Testamento, no Ato dos Apóstolos, tinham mais de 100 candidatos. Muita gente boa. E aí eles ficam entre 2. E no final é Matias, que é escolhido um pouquinho antes do dia de Pentecostes. Esse segundo, o que não foi escolhido, ele continua trabalhando e a gente vê ele trabalhando junto com Paulo, que é o Barsabás. Né? Bom, então Matias vira o 12º apóstolo. Eles vão, então, para Pentecostes. Eles não sabiam direito o que ia acontecer. Eles sabiam que ia existir algum tipo de comunhão. Pentecostes é uma celebração dos judeus, que, não sei se vocês lembram que, bom, eu vou falar disso no Pentecostes, mas a saída de Moisés do Egito até a chegada do Monte Sinai, até o dia que ele recebe as tábuas da lei, deu 50 dias. Pentecostes significa o 50º dia, não sei. Não era 49º? Não. 49 dias, 50, 50º. 50º, isso. 50º. Obrigada. A gente vai aí, nesse momento em que existe essa fenomenologia intensa, a gente percebe aí os primeiros cristãos. No momento de Pentecostes, em que Pedro começa a falar para todo mundo, ele já consegue aí ganhar, digamos assim, 3.000 cristãos. Então, o povo não entendia direito o que estava acontecendo, mas estava naquela sede, aquela vontade de ser ajudado, aquela vontade de encontrar paz. Logo depois, Pedro abre a Casa do Caminho, que, como eu comentei, começou de uma forma muito
similar à verdade de Jesus. E aí, mas eles estão em Jerusalém, e lembra que tem uma influência muito grande dos hebreus, né? Então, eles ficam meio em dúvida o que fazer. Porque tinham dois tipos de cristãos. Tinha os cristãos que eram os cristãos convertidos, e tinha os hebreus, e tinha os outros cristãos. E esses cristãos convertidos hebreus, que eram chamados de helenistas, eles traziam toda aquela preocupação com os cultos exteriores. E aí começaram a mudar um pouco o formato da igreja. Como eu comentei com vocês, chega uma hora, os judeus começam a ficar incomodados com eles lá em Jerusalém. E é nesse momento que começa a ficar com a perseguição mais arraigada que a gente conhece. E o primeiro cristão, né, que a gente ouve falar aqui no morticídio é Estevão, que também está aqui nos Atos dos Apóstolos. A gente conhece, né, o livro Paulo e Estevão, e aí a gente vê em detalhes muito mais ricos escritos por Emmanuel do que a gente vê relatados aqui nos Atos dos Apóstolos. E Estevão, ele é citado aqui, Paulo fala Lucas fala da habilidade da palavra de Estevão, de como ele vai se defender perante os fariseus, e depois no momento do apedrejamento e da morte. São os capítulos 6 e 7 do Ato dos Apóstolos. Algumas curiosidades. Primeiro, ele faz a dedicatória, Lucas, a Teófilo, que seria aquele que é amigo de Deus. E ele usa um termo excelentíssimo. E aí o ponto é, será que ele é uma pessoa importante? E essa ordem equestre que o livro fala é exatamente isso. Seria alguém da aristocracia, alguém importante aí dentro da organização social. Seria uma cortesia? Mas a hora que a gente pensa também, o nome é tão interessante de Teófilo, né? Dessa afinidade com Deus. Mas a ideia era apresentar o cristianismo para alguém que não era cristão. Como eu comentei com vocês, Lucas era médico, então tinha um conhecimento muito acima, muito diferente dos outros apóstolos, e existe um pouco de dúvida exatamente o que foi escrito aonde, entre Roma e Antioquia da Psídia. Lucas é da Antioquia, tá? Então aí, por isso essa dúvida também. Algumas características. O pronome, o primeiro usado é o primeiro do plural, que é nós, que eu comentei, que é exatamente porque ele estava conversando com Paulo e ele deve ter utilizado muito daquilo que Paulo tinha escrito que não tinha mandado pelas cartas, né? A gente fica também em dúvida o quanto que ele acompanhou Paulo nas suas viagens, e aí encontrando Paulo aqui e ali, eu vi em alguns pontos a terceira viagem, mas eu não tenho certeza. Ele faz uma descrição muito boa da vida romana da época, que é importante a gente entender um pouco melhor, né, a situação daqueles cristãos, e ele tem uma preocupação muito grande nos Atos de separar os cristãos da política romana. Porque existia aquela ideia de que Jesus vinha lá para conquistar e ser o rei, né? Mas isso seria uma coisa que assustaria os romanos, que naquela época eram grandes conquistadores. Então ele tinha essa preocupação de explicar para os romanos que Jesus não vai roubar o pedaço de terra de vocês, não é esse o ponto. Então não se preocupe, ele tinha essa preocupação política, que de alguma forma tinha sido desviada no conteúdo pelos os hebreus, que não tinham entendido aí o conteúdo profundo da mensagem de Jesus, né? Ele conta também das primeiras igrejas,
da formação da igreja em Jerusalém, também da Casa do Caminho, quando ela está na mão de Pedro, depois quando ela vai para Tiago, das dificuldades, né, que eles tiveram em relação a lidar com todos os rituais. Quais foram os obstáculos? Uma coisa que eu acho que é importante, esse propósito de explicar a vida e esse propósito de despolitizar o cristianismo é muito importante para a gente entender dos Atos dos Apóstolos, tá bom? Que ele vinha realmente traçar a linha ali. Não, não é assim. Não é que a gente não veio conquistar a terra. A gente não quer ser o principal entre os homens. Haviam alguns obstáculos. Como a gente sabe, Paulo começou as suas viagens, vai para Ásia Menor, depois faz Ásia Menor e Grécia, enfim. Depois faz África. Esse povo, os gentios, eles não gostavam dos hebreus, porque lembra que os hebreus, eles se achavam especiais, eles se achavam mais importantes do que os outros. E eles não queriam fazer alguns dos rituais que existiam, como o tipo de comida, ou a circuncisão. E, ao mesmo tempo, os cristãos helenistas estavam puxando isso. Então, é interessante que existe aí esse concílio, Paulo vai lá ajudar nessa decisão para acabar com essa brigaiada de faz circuncisão, não faz circuncisão, isso tudo está nos Atos, e eles acabam chegando numa solução conciliadora. Você quer fazer, você faz, você quer fazer, não faz. Jesus não falou para fazer. Né? Além desse aspecto, tem toda a perseguição aos cristãos, os conflitos internos deles mesmos, apóstolos, sem entender a direção a tomar. E no caso das perseguições, a gente vê aí muito dos relatos das mortes dos primeiros cristãos. Pela influência, os judeus, eles não tinham o poder de matar esses cristãos, mas eles conseguiam influenciar alguns dos poderosos da época para que isso acontecesse. Uma coisa interessante, por exemplo, Pilatos, que eu não sabia, que eu imaginava que Pilatos sempre, que ele era uma pessoa razoável, foi uma pessoa bem má. Ele, em certo momento, ele mandou matar 800 gentios, porque resolveu. Então, a gente vê que existia essa violência, né? E não são eles. A gente tem que lembrar que somos nós há 2000 anos atrás. Essas pessoas que fizeram todas essas crueldades, fomos nós. Nós somos aqueles que jogaram a pedra em Jesus, os espíritas, que estamos tendo a última chance agora, né? De nos redimir, de nos transformar, né? No momento de transformação do planeta. A mensagem para os judeus é: Jesus é o Messias, porque para os judeus eles ainda continuam entendendo, tá bom, Jesus foi outro profeta. Eles enxergam Jesus, naquela época, menos. A mensagem de Lucas é: não, ele é o que vocês estavam esperando. Para os povos politeístas, não. A mensagem era diferente, era falando do amor de Jesus. Gente, amor numa época onde mulher não era respeitada, criança não era respeitada, as pessoas morriam de fome, todo mundo era escravo, passavam dificuldade à torta e à direito, as pessoas eram apedrejadas na rua. Então, era uma violência, uma brutalidade horrorosa, né? Porque a gente sabe, então, tem muitas coisas horrorosas acontecendo hoje, mas em muitos países, você botar uma pessoa numa praça pública e começar a apedrejar, não é aceitável. Né? A gente sabe que para alguns países ainda existe esse nível de violência, mas na maior parte deles não. Mostrar a atitude dos cristãos, isso está em Atos, capítulo 2 e capítulo 4, que os primeiros cristãos procuravam conviver de forma solidária e possuíam tudo em comum e eram queridos de todos os povos.
Gente, não ia ser bom se a gente conseguisse fazer isso, né? E essa convivência de forma solidária, né, muitas vezes é difícil até dentro do centro espírita. As dificuldades que eles tinham nas primeiras igrejas, a gente às vezes complica também aqui, de quem quer fazer o quê. Enfim, eu acho que o nosso centro é abençoado por a gente não enxergar esses problemas, mas esses são problemas comuns. Então, não é só essa convivência de forma solidária dentro do centro, mas solidária com todos, entendendo que somos uma família só. Existia essa universalidade da mensagem, que para os povos pagãos era super importante, porque eles se sentiam sempre deixados de lado, como se eles valessem menos do que os outros. Então, a importância que a gente vê aí dos Atos dos Apóstolos é essa história que é contada para a gente, os valores puros, né, esses valores que foram deixados por Jesus, essa simplicidade do evangelho que muitas vezes a gente complica, né, essa forma histórica de separar, explicar que cristão não tem nada a ver com política, que a gente vê essa mistura aconteceu depois, né, a gente viu isso durante séculos, né, Estado e religião toda na mesma mão, né, nas mesmas duas mãos, que era exatamente o que não era para fazer. E muitas vezes a gente vê isso hoje também, né? Então, eu sou religioso e você, deputado, senador, não é para fazer isso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Algum comentário antes da gente entrar em Pentecostes? Mas eu tenho uma dúvida. A igreja de Antioquia é a igreja de Constantinopla? Não, né? Elas são diferentes, né? Eu tenho que consultar, mas eu acho que não. Mamãe, você sabe se a igreja de Antioquia é a mesma que de Constantinopla? Não dá para te ouvir, você está em mudo. Nunca vi referência nenhuma, a gente só ouve falar em Antioquia. Tá. Bom, Pentecostes é o 50º dia, como me ajudou a Dona Odete. Então, relembrando que foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei, o decálogo. Um pouquinho antes do Pentecostes, né, eles estão lá em Jerusalém, eles fazem a escolha de Matias. A ideia era, com esses 12, falando para os 12 grupos, porque todo mundo que acreditava em Moisés, que seguia o decálogo, estava lá para a festa de Pentecostes. É como se fosse uma festa universal, né? É a Copa do Mundo, só que de Moisés. Então, eles precisavam passar essa mensagem de Jesus para todos. Muitas pessoas achavam que estavam bêbados, como é que vai falar aquilo? Como é que estão falando na língua que eu estou entendendo? E aí, até fala assim, não, mas ele não bebeu na 3ª hora do dia, não está bêbado. Né? Eles receberam essa mensagem, e aí a gente vê as línguas de fogo que a gente vai falar em seguida. E aí, logo depois, tem a formação da Casa do Caminho. Interessante que, para nós, a gente continua entendendo aí a importância dessa data como a universalização da mediunidade, né? Então, é a ligação desse primeiro fato histórico, que é a primeira revelação de Moisés, com a combinação da revelação de Jesus, e se a gente for pensar, da 3ª revelação, que é o Espiritismo, porque está juntando a mediunidade. Ninguém pode falar que mediunidade não existe, ninguém pode falar que mediunidade é coisa do demônio. Não, a gente viu aqui esses 12, os 12 escolhidos, usando a mediunidade. Né? E a gente sabe que existiam vários discípulos, né? Que a proliferação de discípulos foi muito grande, que mesmo os discípulos, né? Pensando que Paulo
levou algum tempo até ter sido acolhido como apóstolo dos gentios, porque existia muita dúvida, mas você não conviveu com Jesus, como é que você pode ser apóstolo, né? Mas aí eles chegam, não, mas não é porque conviveu com Jesus? Você é apóstolo é pelos seus atos, pelo seu comportamento, pela sua vivência do evangelho. Então, a gente tem que olhar para o Pentecostes como uma prova real da mediunidade. E aí a gente vê que a mediunidade não tem nada a ver com o grau de escolaridade. E a gente já aprendeu, através de Paulo, que ela também não tem nada a ver com o grau moral. A mediunidade é simplesmente essa faculdade que todos nós temos, alguns mais desenvolvidas do que outros, como, por exemplo, a faculdade de tocar piano. Se eu pratico mais piano, eu vou tocar melhor. Mediunidade é a mesma coisa. Uns têm ela mais desenvolvida do que outros. Mas é simplesmente esse formato, essa ferramenta que ajuda a gente a nos ligar com a espiritualidade. Né? E aí eles recebem o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? E a gente já tinha conversado sobre a visão de outras igrejas, outras religiões sobre o Espírito Santo. Porque a gente está vendo que o Espírito Santo, ele é relatado historicamente no Velho Testamento, exatamente como essa voz de Deus. E essa voz de Deus, a gente vai ver, então é um fenômeno, tá bom? O Espírito Santo já é um fenômeno mediúnico, é eu escutar Deus. Nesse caso, a gente está vendo que essa fenomenologia do Espírito Santo, então Deus se comunicando conosco, ela acontece através dos 12 apóstolos, através das línguas de fogo. O fogo, se a gente voltar na etimologia antiga, ele tem um valor esotérico, digamos assim, mágico. Então, os espíritos, existiu não só isso, a xenoglossia, que é a faculdade de falar em outra língua, que não é a sua, uma língua que você desconhece, mas existiu também fenômeno físico de materialização. Os espíritos não apareceram lá, não teve um monte de anjinho lá, junto de cada um. Então, a gente vê o quê? Que apareceram como feixes, como se fossem línguas cortadas, de coloração de fogo. Agora, para nós, né, cada apóstolo falando uma língua diferente, um apóstolo, com todo respeito, ignorante daquela língua, tanto é que todas as pessoas que vieram de regiões distantes não estavam entendendo como é que ele está falando, e eu estou entendendo o que ele está falando, se a gente não fala a mesma língua, né? Nesse formato do fogo, para as pessoas visualizarem, então, de novo, a estratégia de Jesus de comunicação. Eles estão ouvindo, mas eles estão vendo também. Para que ninguém negasse. Não sou só eu ouvindo em outra língua, não, tá ali, tá aparecendo essa fenomenologia, né? E a gente imagina na cabecinha dos coitados dos 12 apóstolos, assim, né? O quanto que isso deve ter sido intenso, porque num momento de transe mediúnico como esse que eles estão passando, a energia é muito intensa. Eles mesmos não sabiam o que ia acontecer, do jeito que ia acontecer. E de repente, pá, chega lá e começa cada um a falar uma língua diferente. E com isso, com essa universalidade da mensagem, e Pedro depois faz um pronunciamento, uma lecture, eles acabam convertendo mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que não eram cristãs e muitas delas que não eram judeus também. Eles não necessariamente
seguiam as tradições hebraicas, né? Então, eu também achei interessante isso, que no mundo antigo, o mundo, do jeito que era visto, era dividido nesses 12 grupos. Então, até a simbologia dos 12. Porque se fosse 14, não ia bater. Por isso é que eles tiveram que ter um apóstolo a mais, para poder representar esse 12º grupo, né? Então, em Jerusalém, a profecia se cumpriu. E tinha que se cumprir no momento em que havia a celebração do povo judeu, porque eles queriam que o povo judeu ouvisse. A gente sabe, e Pedro fala, nós judeus fomos escolhidos. Mas nem todos aceitaram, a gente sabe, né? Peraí, só um pouquinho. Bom, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. E agora eu queria que vocês comentassem comigo o que vocês entenderam disso tudo, porque eu sei que o Ato dos Apóstolos não é um livro que a gente está tão acostumado a estudar, né? A gente sempre fala dos 4 evangelistas, até as epístolas, para muita gente não era uma coisa clara, exatamente essas cartas, porque elas foram criadas, de onde foram criadas. Mas os Atos dos Apóstolos, eu sei que para a maioria de nós foi uma novidade, esse entendimento de para que ele existiu, né? Então, eu queria fazer uma mesinha redonda aqui. Ana, para mim, eu quero, assim, eu adorei, porque a gente sempre, eu que nasci de família católica, estudei o catecismo, a gente só vai até a morte e a ressurreição, né? Ali. A gente não estuda depois, a gente não, assim, eu ouvi falar de Pentecoste, mas, assim, o ensino católico, pelo menos infantil, vai ali e já ressuscitou né? Foi, como diz, habitar, reencontrar Deus. Uhum. Então, assim, saber de tudo isso, assim, para mim foi uma super novidade, assim, mesmo de conhecimento, e como tudo é planejado, né? Assim, esse Pentecoste, pelo amor de Deus, assim, eu ainda não vi o vídeo, só consegui ver aqueles 2 vídeos que você mandou dos Atos, mas até assim, explicando, super legal o vídeo dos desenhos, assim, até assim, esse que falava que até mesmo quando eles começaram a perseguir, eles começaram a fugir, né? Foi aí que espalhou. Foi aí que espalhou, porque se não tivessem fugido, até o povo judeu, não, os não, que não, né, os não cristãos, poderiam ter abafado o movimento. Então, assim, para mim existiu eu não conhecia essa continuidade, eu não sabia que Jesus tinha ficado ficado 40 dias. Para mim também foi novo. Eu sabia que ele voltava e falava com os apóstolos, mas eu não sabia que era 40 dias. Então, aprendi muita coisa. E aí dá a impressão, para mim, que ele destacou bem, quer dizer, era o intuito, né, da espiritualidade, destacar bem esses fenômenos, né, até esse Pentecostes, e esse Pentecostes ser uma espécie de um coroamento, um final de todos esses acontecimentos, e nessa festa que houve essa reunião de todos esses povos, né, ali no mesmo local onde se deu, onde haviam as cerimônias anuais desses encontros, da festa deles. Então, naquele mesmo local, dá a impressão que houve essa festa com todas essas manifestações, como que chamando mesmo a atenção
Uhum. da suposta humanidade que eles conheciam, formada de 12 grupos, né? É porque Então, mesmo aqueles que coroou. não tinham sido convertidos, eles É. voltaram para casa falando, você não vai acreditar o que aconteceu. Então, houve um coroamento ali, um desfecho, que era para mostrar a imortalidade, esses fenômenos todos que aconteceram, né? E eu acho que foi para coroar ali tudo isso e deixar bem claro, bem nítido, né? na ideia deles ali, com as vidências. Porque eu acho que ali quem era vidente também viu as línguas de fogo. Se tivesse videntes... Não, mas eu acho que todo mundo viu as línguas de fogo. A o língua fenômeno, do fogo elas foram materializadas, né? Elas materializaram. Então, ali todo mundo enxergou. Foi tudo muito claro que havia necessidade do povo ver isso, né? Ter essas materializações. E aí a gente pode pensar, poxa vida, mas Ana, a gente não vê isso agora. Por que a gente não vê isso agora? Porque já passou. Já passou a fase. Precisava desses efeitos físicos para sacolejar, para instigar a curiosidade das pessoas, né? Da mesma forma que aconteceu há 200 anos, quase 200 anos atrás com Kardec. Agora, toda aquela fenomenologia já está toda formatada dentro da codificação. A nossa hora agora é o quê? Do trabalho interior, da reforma íntima, da nossa transformação. É a outra fase. Se nós fomos aqueles trabalhadores dos primeiros tempos, se a gente analisar pelas parábolas, que nós fomos os primeiros trabalhadores e estamos sendo os outros. Quer dizer, voltamos para continuar sendo aqueles trabalhadores de toda hora agora, né? Porque agora não é só da última hora, seremos trabalhadores de toda hora. Obrigada, dona Odete. Mais alguém quer comentar alguma coisa? I have a question. I wasn't really aware before of the, I knew Judas had committed suicide, so then there were only 11 apostles. The choice of the 12th apostle, was that done during the 40 days? And who Depois não, entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes. A escolha do apóstolo está aqui e no capítulo 1. Ok. Entre 1:23 e eles escolhem 1:26. So the 11 apostles chose the 12th. It wasn't Jesus that had. Okay. Thank you. E você tinha me perguntado, Carrie, onde é que falava quando os evangelhos tinham sido organizados? Lembra na última aula? Isso está no roteiro 6 que a gente estudou, tá bom? Ok. Na introdução mesmo do roteiro 6. Ok. Thanks. De nada. Os subsídios, na verdade. Eu queria comentar com vocês que, para a doutrina espírita, o momento de Pentecostes é o marco oficial da mediunidade, que até então existia, desde o Velho Testamento, mas as pessoas ainda não tinham se conscientizado exatamente o que era aquilo. E aí, nesse momento, o fenômeno foi muito impactante, né? As línguas de fogo, a xenoglossia, enfim, é o marco da mediunidade. E a mediunidade é o canal que possibilita a ligação da criatura, do médium comum, com as esferas superiores, para receber as orientações. Eles precisavam dessa sacudida para poder abrir os canais, né? Mais algum É mesmo para ter a força e a fé, né, dona Lúcia, assim, né, que a caminhada deles depois, né, que eles saíram de Pentecostes e começaram a ir para o mundo, eu acho que foi uma prova, assim, né, falei, eu vivenciei isso, eu tenho, agora, assim, eu tenho esse contato espiritual e eu tenho a força e tenho a fé, né, assim, não dá para julgar quem viveu aquilo, né. Não é que alguém me contou, né, eu vivi, né.
Eu vi igual o Paulo, né? Quando o Dá para Paulo, voltar atrás. Paulo viu Jesus, ele E já entendi. eu não estou me lembrando com detalhes, mas nessa ocasião foi que houve a criação, não, como é que é? O congregamento dos 70 É que discípulos. começaram essa... Foi nessa ocasião. De 12, aí 2. passaram para 70 e uns tempos depois passaram para 500. Imagine como estavam acreditando, né? Como foi bem feito o trabalho. Eu só queria comentar que eu adorei os videozinhos que você mandou, porque eu leio, releio, ainda vou ter que ler umas 10 vezes tudo que a gente está aprendendo, porque para mim é muito novo, como a Letícia estava comentando, mas ver visualmente a trajetória, o que aconteceu em cada momento, nossa, ajudou muito, assim, para o meu estudo mesmo, assim. Eu até comecei a ver outros videozinhos para aprender mais, porque realmente é bem ilustrativo, fica um pouco mais fácil, né, para quem está vendo, assim, pela primeira vez algumas informações. Então, muito bom, obrigada. Embora nós não sejamos mais crianças, mas aqueles desenhos didáticos ajudaram bem. Que bom. Ajuda super. Que bom. Obrigada de ter olhado, eu acho que sempre ajuda, né, para a gente sedimentar o conhecimento. A Letícia ontem ainda estava falando, eu acho que o estudo, o material que está no livro é um material muito bom, mas é um material muito dry, né? Então, eu acho que é importante quando a gente tiver... É abrangente, né? tentar expandir A e procurar leitura outras coisas. da carta em si, do Ato dos Apóstolos em si, apesar de ser aquela redação empolada, ultrapassada, faz a gente entender melhor. Isso. Pelo menos uma vez eu acho importante. E, bom, eu vou parar de gravar agora, quero conversar com vocês 2 coisinhas.